Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já me conhecem, eu sou Claudineia, coordenadora pedagógica da entidade Fundifran, no projeto Bahia Produtiva. E estou aqui hoje para apresentar para vocês o apicultor Andrei, que vai trazer uma videoaula bem interessante sobre a produção de própolis. Andrei, ele explica de forma bem didática como produzir o própolis, fala sobre o manejo, sobre os materiais necessários, onde e como colher, forma de higienização, como transportar, fala também sobre a renda e também sobre o poder curativo do própolis. Nessa primeira videoaula, esse conteúdo que vai estar sendo passado para vocês é um conteúdo teórico. Então, prestem bastante atenção, busquem adquirir esse conhecimento para que vocês possam colocar em prática aí na comunidade de vocês, tá bom? Um abraço e boa aula. Olá, pessoal. Estamos aqui, né? Meu nome é Andrei. Meu nome é Andrei Macedo, sou da comunidade Sodrelândia, do município de Pupiara, na Bahia. Vim a pedido da Fundifran hoje fazer uma atividade com vocês com relação à produção de própolis, né? Formei na EFA, sou técnica agropecuária, EFA Escola Família Agrícola aqui de Brotas. Atualmente eu sou diretor financeiro da Cooperativa Agropecuária de Agricultores e Apicultores Médio São Francisco, que é a Copamestre, que trabalha com mel velho Chico. Também sou diretor financeiro da Associação de Apicultores do Vale do Racho Grande, sediada aqui no Novo Horizonte, na comunidade no município de Brotas, né? E sou apicultor também, trabalho há alguns anos com apicultura e desenvolvendo essas atividades aí. Atualmente, a minha especialização foi na questão da apicultura mais profundo com relação a rainhas, produção de rainhas, e agora a gente trabalha com diversas coisas dentro da área da apicultura, o própolis, o pólen, o mel, e a pedido da Fundifran eu vou iniciar a atividade para vocês falando sobre a produção de própolis. Vou abrir o nosso guia, que a gente vai apresentar aqui, que é o nosso trabalho, né? Para facilitar aí a nossa fala, né? A ilustração do que eu venho trazer para vocês. Hoje, pessoal, eu venho trazer para vocês a questão das exigências. Já que a gente vai falar de própolis, tem que ter essas exigências, na verdade, né? Os apiários de vocês já atendem essas exigências? Quando eu falo em exigência, a questão do distanciamento entre colmeias e carreiros, currais, estradas, as águas e outros apiários. Também é importante lembrar a pastagem apícola. Qual a distância desse apiário entre a pastagem apícola, né? Então, são exigências que não são aqueles bichos de sete cabeças, né? É algo muito importante para a gente quando a gente vai falar em qualquer tipo de produção. Própolis, pólen, mel, tudo tem relação com as exigências. São essas exigências que dão o horizonte para a gente ter sucesso na nossa criação. Por exemplo, distanciamento entre colmeias, distanciamento entre pastagem, apícola, água, a criação de animais, para evitar possíveis danos, né? Também, pessoal, acessibilidade. A acessibilidade, ela traz para a gente o que? A facilidade em levar materiais para dentro desse apiário e também para fazer coleta, por exemplo, de mel, própolis. Vai ter uma acessibilidade mais fácil, né? Onde vai propor uma facilidade para o apicultor fazer esse trabalho. As exigências também é a questão da limpeza desses apiários, o manejo hídrico e térmico. São coisas que facilmente no dia a dia a gente consegue conciliar. Uma das coisas que eu gosto muito de perguntar é a questão autorreflexiva mesmo, né? Uma autorreflexão, vamos dizer assim. Como estão a colmeia de vocês hoje? Está igual essa colmeia que está aí na imagem?
está em cima de qualquer cavalete, que pode dar um vento, uma chuva, derrubar e cair, perder esse enxame, está tendo acessibilidade de formiga para subir dentro dessa colmeia e colocar seu enxame para ir embora. Então, é uma autorreflexão, né? Como está a colmeia de vocês hoje? Você propõe um cavalete bom, faz um manejo legal, um manejo adequado para essas colmeias, porque tudo isso tem o fator, aquele principal que a gente busca, que é a produção do própolis, né? Então, para isso, a gente tem que atender essas exigências, né? A questão do manejo de apiário, né? No manejo de apiário, a gente traz muito com relação à alimentação artificial na escassez, né? No período da seca, da florada, quando acaba a florada, na verdade, né? E também a questão hídrica, né, da água. Se a sua propriedade ela não dispõe de água, não tem um açude, não tem uma aguada próxima, a gente vê como aí é o atual presidente, né, Rafael Sodré Farias, o atual presidente da cooperativa, da Copamesp, e no apiário dele não tem água, né, lá. Então o que ele fez? Ele propôs um bebedouro para as abelhas, né? Esse esgoto evita com que as abelhas morrem, beba essa água limpa e de qualidade que ela usa durante a seca aí para também no alimento e para refrescar essas colmeias. É importante também se atentar ao cavalete, como eu falei ali no início, e a limpeza do apiário, que a gente vai ver aí mais na frente. Pessoal, esses manejos de apiário é o manejo básico para a gente ter o fator própolis, o fator mel. Tudo isso vem com relação ao manejo de apiário. Trago aqui um exemplo bom também, a questão da sombra. A gente propõe conforto térmico para essas colmeias. A gente sabe que na nossa região semiárida, na nossa região que ela atende um período aí de escassez, cai essas folhas e o sol fica muito exposto. As nossas colmeias, ela fica exposta a uma quantidade a temperaturas elevadas, na verdade, né? Um excesso de calor muito grande. E se a gente não propor um conforto, a gente talvez não produz, como a gente pode perder essas colmeias, né? Porque o calor aqui, o excesso de calor é muito grande e traz consigo ajudar a perder esses enxames se não propor conforto térmico. São coisas que são simples e fáceis de conseguir, né, de reconciliar no dia a dia. Aí, nesse apiário abaixo aí, que é um dos meus, que eu fiz nos primeiros meus apiários, eu usei palha de coco. E lá em cima, Rafael utiliza um sombrite. Então, é fácil você hoje propor um conforto térmico para essas colmeias. São isso que vai ajudar na produção, né, do que o apicultor ele procura. Pessoal, o cavalete ele é ideal porque a gente precisa evitar que as colmeias fiquem expostas aos inimigos naturais, a lagartixa, o sapo, formigas e até mesmo queda. Às vezes dá uma chuva, cai e já era. Entra água na colmeia, perdeu tudo. Eu trago dois exemplos de cavalete bom. O abaixo era de TNA Nunes, né, que ele inventou esse cavalete, mas infelizmente ele não faz muito sucesso. Primeiro ano você tem, no segundo ano ele já faz com que você não dá um resultado positivo, vai começar a quebrar, a colmeia vai cair. Ele falava lá no vídeo que durava até 40 anos, mas não é tão bom. Mas é um rapaz que traz também muitas ideias muito boas e bastante criativo. Então, assim, é importante atentar ao cavalete que a gente vai utilizar nessas colmeias, para evitar tudo isso que eu falei e você ter uma alta produtividade, né? A questão da limpeza do apiário também é muito importante, porque o intuito dela é evitar o acúmulo de inimigos naturais ali ao redor do apiário, dentro ali, próximo às colmeias, né? E esse intuito também tem como intuito evitar a perda dos enxames, porque se tem acúmulo de matéria, tem acúmulo de inimigo natural, esses inimigos naturais vão lá na colmeia e a gente acaba ficando sem os enxames. A redução de alvado também é muito importante ter para, nesse período de escassez alimentar, às vezes acontece muito saque, e ele ajuda a evitar os saques, evitar a entrada de ar forte e evitar também a entrada da traça. Uma coisa muito importante que eu venho trazer para vocês também é a questão da rainha. A rainha, como nós todos apicultores, nós sabemos, né? Ela é a mola mestre dentro do enxame, ela é a mãe que manda e desmanda dentro dessa colmeia. Ela é a rainha, né?
Ela quem comanda o enxame, na verdade, ela quem faz esse controle de pragas e doenças, né? Então, ela também é uma peça muito fundamental nessa questão da produção do própolis, como de mel, porque ela é responsável pela produção. Se ela não tem uma produção muito... Se o enxame, na verdade, em si não tem uma produção boa, quem é a culpada? Quem vai levar a culpa é a rainha. Nós temos o fator clima também, que sofre um pouco com a questão da culpa, mas a rainha também é um fator muito importante, pois ela é quem transmite essas características. Quando eu falo característica, se ela é uma boa produtora de própolis, ela transmite para a descendência, né, a sua filha, a produção do própolis. Se ela é de mel ou própolis, ou os dois, ela vai transmitir isso também para sua filha. Então, se ela é uma rainha que não tem uma genética muito boa, que não é muito boa para a produção de mel, ou seja, para outro fim, outra finalidade, se ela não é muito boa, ela vai transmitir essa característica de ruim, vamos dizer assim. E aí acaba que você não tem uma produção muito boa. Ah, como é que eu faço para adquirir minhas rainhas, né? Como é que eu posso produzir? A gente pode tentar fazer como é que se diz? Uma seleção massal, uma seleção simples e fácil, para que você consiga ali ter os seus primeiros 10 ou 5 colmeias para produzir uma própolis, né? Mas no caso de você como é que se diz? Você se especializar com uma produção maior de própolis, você pode adquirir de quem produz. A gente, por exemplo, aqui, a minha especialização foi trabalhar com rainhas. Mas como a tendência aqui dos apicultores é crescer, então a demanda, no entanto, no momento não é a questão da rainha. Mas quando eles atingirem uma meta, eles vão querer buscar quem produz rainha, porque eles já estão com uma quantidade grande de enxame, então para atender a finalidade, buscar para uma produção que eles precisam, eles vão ter que ter rainha, então eles vão buscar quem produz. Então vocês podem ligar, dependendo da demanda, a gente pode conseguir as rainhas, né? E mandar rainhas que têm a finalidade de produção de próprios, como é o fator de vocês. Quando eu mostro lá na questão de como produzir própolis, você pode pegar 10 colmeias lá dentro do apiário e fazer aquela técnica de indução de produção. Se ela não fechar em 6 dias ou em 5 dias, que é o máximo, o que acontece? Ela mostra que ela não é uma boa produtora de própolis, mas você vê que ela é boa produtora de mel. Então você sabe que a característica dessa rainha é produzir mel. Se você fizer isso e ela tampar, das 10, 5 tampar, você vai selecionar essas rainhas das 5, vai dividir o enxame. Você pode até mesmo fazer a divisão normal, que por si próprio, nos enxames que você dividiu, ela pode puxar a realeira transmitindo na verdade, vai produzir a rainha que vai transmitir a característica produtora de própolis que foi do enxame que vocês selecionou. Mas pode também fazer pela puxada forçada, que é a questão da orfanação do enxame. Vou tentar ser bem claro. A questão de puxada forçada é você eliminar a rainha de um enxame, né? Essa rainha, esse enxame, ele vai estar sem rainha. O que vai acontecer? Em 8 dias que você eliminou essa rainha, ele vai colocar mais, elas vão induzir a geração de uma nova rainha. Então, em 8 dias, você tem várias realeiras desse enxame produtor de própolis. Você vai fazer o quê? Vai fechar, engaiolar essas rainhas, e depois de 16 dias após o engaiolamento com 8, essas rainhas vão nascer. Aí, quando elas nascer, você pode eliminar as outras 5 rainhas que você tem no outro enxame, deixa uma nascer na colmeia e faz a introdução da quantidade de rainhas nos outros enxames com a qual você eliminou, né? E é como eu falei, você pode fazer assim de uma forma simples, se não conseguir, você pode buscar por um fornecedor que a gente pode fornecer, mas essa é a forma mais simples de dizer. Essa não teve prática, mas é uma coisa que eu venho acrescentar para vocês. Não é bicho de 7 cabeças, é simples, não é muito difícil e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Manejo de alimentação. Se a questão da seca persistir muito, um período prolongado, vocês veem que as águas vai demorar um pouco a vir, é fazer a questão da alimentação energética, que é a porcentagem de água por açúcar, e até mesmo a questão da alimentação proteica, que é o milho,
é um pouco de soja, é a tapioca, é a algaroba, ou substituir a soja pelo jatobá e fazer essa alimentação. O intuito dela não é produzir, como nós sabemos, é manter esses enxames até as próximas águas e evitar as perdas, né? Troca de cera. A gente teve um fator que limitou a questão da troca da cera, mas, gente, quando você for dividir os enxames, na divisão do enxame, daqueles 5 que está produzindo própolis, você viu lá, tem a característica, Andrei, de produzir própolis. Tem uns 5, eu vou dividir esses 5. Automaticamente, quando você divide, você introduz o quê? Cera. Esse é o manejo de cera. Pode ser você reproduzindo novos enxames, ou até mesmo você retirando 3 quadros do enxame e colocando 3 de cera. Mas uma forma simples de falar de manejo de cera é quando você divide esses enxames. Então, você vai ter 10 enxames produtores de própolis e com manejo de cera feito. Quando vir as águas que você está alimentando esse enxame, vai vir as águas, o enxame vai estar forte com cera nova e rainha gosta de cera nova. A rainha gosta de cera nova e a cera nova também evita abelhas pequenas, né? Se a abelha é pequena, o trabalho dela no campo vai ser menor e ela maior, o trabalho vai ser bem maior e o resultado também vai ser outro. E isso serve de manutenção da colmeia, manutenção do enxame. Falando de própolis, nós temos hoje tem alguns tipos de própolis, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de própolis. A verde do alecrim do campo, que vocês veem aí abaixo da primeira imagem, essa é a própolis verde do alecrim do campo. Uma que está fazendo sucesso aqui para a região da Caatinga é a própolis verde de Jurema, né? A característica dela está sendo caracterizada como própolis de Jurema, Jurema preta. E ela é uma própolis bastante verde. É muito verde, muito cheirosa, muito boa. E aí tem muita gente que fala, não, essa é a própolis preta. Mas não, temos a própolis preta, a do alecrim que eu falei, essa verde de Jurema, e temos a preta, mas a nossa não é predominância preta. E uma delas que faz bastante sucesso é a vermelha da rabo de bujo. Rabo de bujo ela é encontrada nas áreas de mangue, nas áreas do sul da Bahia também temos bastante dela, e também temos a marrom. Na questão do sul a gente não encontra essa marrom. Essa marrom, ela está mais pro lado de Monte Santo, lá onde eu encontrei a própolis marrom. Enfim, as melhores própolis é essas 3 que eu apresentei aí. A vermelha do rabo de bujo, que é no sul da Bahia, na área de Mangue, em Alagoas. A do alecrim, que é mais para o sul, região paulista, o sul, Mato Grosso, essa região possui alecrim. E a nossa também temos o alecrim do mato, mas a predominância é Jurema preta. Essas próprias são as mais cobiçadas, podendo chegar a vermelha a R$ 1.600 o quilo, a do alecrim do campo e a nossa 600 a 400, R$ 500 é a faixa, e no mínimo de R$ 200, né? Dentro da nossa região, até mesmo para incentivar a produção, o mínimo pago foi 200, mas podendo chegar até R$ 600 o quilo. Esse é um dos coletores, o coletor de batoque. E tem aquele coletor que eu mostrei na aula, né? Esse coletor, ele é fixado na melgueira. Você retira ele e coloca outro. Para você fazer uma coleta boa, você tem que ter no mínimo 4 desses. Se não, for aqueles pedacinhos de madeira, como eu fiz lá, suspendendo a colmeia, você vai só lá raspar. Então, de 5 a 6 dias, você vai estar fazendo a sua coleta de própolis, tranquilamente. O que nós precisamos para coletar? Simples e fácil. Para induzir a produção, quais são os materiais? Batoquinho de madeira, ou até mesmo o nosso coletor, especificamente dito, e faca e balde. Uma faca boa e um balde também que pode ser adaptável para colocar os coletores dentro, né? E fechar. E a faca, se precisa fazer aquela raspagem lá no local e colocar no balde, ou então mesmo até mesmo, vamos dizer, na área de extração. Simples também, eu coloco aí ilustrando um laboratório. Por que um laboratório? O laboratório é um local limpo, um local higienizado, um local onde faz a manipulação de produtos. Esse laboratório, gente, pode ser a cozinha da casa da gente, a sua cozinha. É um local, um ambiente limpo, um local higienizado, onde você faz a manipulação do produto, que é os seus alimentos.
você não manipula o produto, cozinha, né? Então, a cozinha, ela é um local higienizado. Então, é um dos locais que pode ser extraído o própolis. A gente tem que dar preferência a mármore, a mesas de mármore. A esterilização dos materiais, nunca usar álcool em gel, sempre usar álcool 70, não passar pano, ser pulverizado e deixar secar por si. Pessoal, às vezes a gente pode não ter acesso a um jaleco de primeira, uma touca de primeira, né, uma máscara de primeira, mas pode ser aquelas também, vamos dizer, as descartáveis, luvas, touca, calça, jaleco, que seja descartável, que atenda pelo menos o mínimo do básico da higienização para você fornecer um produto de qualidade. Outra coisa que é bastante importante na questão do própolis, não só basta ir lá para o campo, induzir na colmeia como produzir, mas ter onde armazenar. Chegou do campo, fez a coleta, né? Chegou do campo, higienizou o local, pega os sacos plásticos, sendo grosso ou fino, isolou o nosso própolis e levou até o freezer. Isso é como armazenar, né? Como transportar, vocês vão levar num balde, como eu falei, e lá vai fazer aquele processo que eu vim explicando. Pessoal, o que não fazer? O própolis, ele foi armazenado no freezer. Depois que ele foi armazenado no freezer, ele não pode ficar em muito tempo exposto à temperatura ambiente, porque ele entra no processo de oxidação e acaba perdendo toda a propriedade terapêutica do própolis. O que não fazer também? Expor esse própolis na temperatura, como eu falei, né? A questão de freezers. Priorizar um freezer que seja limpo, higienizado. Evitar usar freezers enferrujados, sujo, mal conservado, com outros alimentos dentro, né? Então, priorizar um freezer que pelo menos tenha as borrachas boas, seja limpinho, higienizado, né? Que não tenha fungos, como a gente vê que tem muita coisa que pode acabar interferindo na qualidade do própolis. Um freezer que tem uma borracha ressecada e ruim, ele não vai dar uma temperatura legal e vai também acabar, se der uma entrada de ar quente, vai acabar prejudicando na característica do própolis, dando um processo de oxidação. Como transportar? Que é a questão do comércio. Eu posso mandar esse própolis para fora, para São Paulo, para Minas, para qualquer local. Eu vou ter que isolar, tirou da geladeira, do freezer, eu vou conservar ele em isopor, vou isolar e vou mandar para a transportadora, deixando tudo bem planejadinho, só colocou no isopor e transportou. Os mercados do própolis, a questão dele é que ele está bastante promissor, né? É a tendência que tende a crescer agora, a venda do própolis, porque ele tem grandes propriedades terapêuticas. E isso não vem só na questão do coronavírus agora, mas a gente vem usando o própolis há muito tempo. A gente, apicultor, a gente conhece há muito tempo o própolis e suas propriedades terapêuticas, como cicatrizante, a questão de aumentar o sistema imunológico. A gente sempre fez o consumo do própolis para evitar uma doença, assim, vamos dizer, típica de frio, de mudança de clima, que é os resfriados, as tosse, problema respiratório, sempre curado com própolis. Então, é um grande mercado que é bastante promissor por conter essas propriedades terapêuticas, né? E a gente tem grandes compradores hoje, que um deles é o Japão e o Uruguai. É uns mercados que estão aí buscando comprar bastante do nosso próprio. Até o momento, eu estou fechando o mercado com o Uruguai. Tem um nosso colega que é da Vale Alimentos, ele gastou R$200 mil para fazer uma análise para o Japão, que se esse análise aí for aprovado no nosso próprio, que a previsão é de muita exportação, de exportar bastante. Então, eu deixei 2 números aí, esses 2 números aí você consegue fazer contato comigo. Na verdade, um foi repetido, é o mesmo, mas no e-mail, tanto no e-mail quanto no número de telefone, vocês podem fazer contato comigo, que eu posso estar direcionando ao mercado que você pode fornecer o própolis.
que a gente precisa ver qual é o própolis, qual é a sua região. Para cada região, como eu falei, vai ter um própolis em específico, e a gente tem que consultar que tipo de própolis você está produzindo, né, para a gente saber qual é o mercado que vai ser direcionado. Mas temos diversos outros compradores, né? A questão do própolis, quando eu falo na renda, né, o que você pode obter com a questão do própolis? É um subproduto própolis, né, da colmeia, além do mel que você pode produzir. Uma colmeia vai produzir em torno de 40 gramas, né? De 5 a 6 dias. Você pode coletar ele até 400 gramas por mês. Vamos dizer que você vai coletar 400 gramas por mês. 50 colmeias, você produzir em 50 colmeias 40 gramas, 400 gramas, você vai ter em torno de 20 quilos de própolis ao mês. Se você considerar aquele período chuvoso em que você mais produz própolis, vamos dizer que 4 meses, você teria uma produção das 50 colmeias de 80 kg de própolis, sendo vendido a 400 a 500 reais, que é o preço dele médio hoje no mercado. Vamos dizer que é a 400 reais. 50 colmeias, sendo vendida a 400 reais, a produção de 50 colmeias seria 32 mil reais. Que dividido por 12, não foi nem dividido pelos 4 meses de trabalho, você dividiu por 12. De acordo a 12 meses do ano, você teria um salário de R$ 2.600 por mês. Então, R$ 2.600 é um salário por mês baseado num apiário com 50 colmeias, produzindo 400 gramas de própolis durante 4 meses. Essa é um básico de uma renda de um produtor de própolis, né? Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.